De volta aqui com o nosso programa Economia e Agora. E agora com o Weber Abras, que é consultor, educador corporativo, palestrante. Esse seu trabalho como consultor corporativo, educador corporativo também, hoje as corporações, as empresas precisam ter um olhar voltado para a venda, né? Precisam ter um caminho voltado para a venda. A turma desaprendeu a vender nos últimos tempos? Olha, eu diria não exatamente desaprender a vender, mas eu acho que caiu por terra a ideia de que eu posso aprender a vender perdendo vendas. Aquela coisa do tentativa e erro, o bate e volta. Eu tento uma vez, erro, eu tento outras vezes, erro. Não tem mais tempo para isso. Eu me preparo genuinamente e entendo todo o passo a passo do processo de vendas e, mais ainda, entendo muito sobre comportamento humano. Quando as pessoas me perguntam sobre leituras, por exemplo, né, para aprender sobre vendas, aí eu digo o seguinte, olha, se você está lendo um romance, você está aprendendo sobre vendas, porque vendas é comportamento humano. Saiba muito sobre comportamento humano, automaticamente você está aprendendo muito sobre vendas. Então eu não diria assim, desaprendeu, mas caiu por terra a ideia de que eu posso aprender a vender perdendo vendas por tentativa e erro. Fiz essa pergunta muito para provocar. Essa primeira eu separei uma série de perguntas aqui para a gente tirar aqui quase um mito ou verdade lá do Fernando, né, aqui no programa, trazendo a saúde, o bem-estar aqui no canal V Brasil. Vender é dom ou treino? Ou as duas coisas? Olha, eu prefiro dizer que é treino. Por quê? Porque a questão do dom, tem aquele que foi bafejado com o dom e aquele que não foi. Então, todos podem treinar. Venda é treino, principalmente quando o vendedor entende que a venda em si ela é um processo. Né? Nós iniciamos falando que ela é somente o 6º passo de outros 5 que vem. Isso é um processo. Quando eu entendo que vendas é um processo, se eu aprender detalhadamente cada um dos processos, eu automaticamente estou treinando sobre vendas. Então, eu não acredito em venda por dom, não. Aquela velha máxima do Michael Jordan lá, né, que ele fala que sempre é lembrado pelas bolas que ele acertou, mas ele errou muito mais quando ele estava treinando, né? Exatamente. Então, ele estava se preparando para aquilo. Mas, uma outra questão aqui. Quais as principais falhas cometidas por um vendedor? Eu diria para você que a principal, e que muita gente acha que é a grande característica de um vendedor, quando na realidade é a grande falha, falar demais. Vendedor ouve mais do que fala. Vendedor precisa, como eu disse, fazer pesquisa sobre o cliente. O que você quer, para que quer, quando quer, como quer, em qual circunstância. Eu tenho um treinamento de vendas em que eu dou um exemplo de um artesão que faz um banquinho para uma criança. E aí, durante o treinamento de vendas, eu brinco com as pessoas o seguinte, olha, esse cliente entrou na sua loja, você é um artesão, e ele quer um presente para uma garotinha. Interessa saber a idade da garotinha? Claro. Interessa saber qual o nível de relacionamento com a garotinha? Claro que interessa. De repente é para uma afilhada, a filha de um vizinho, de um amigo. E aí, no personagem que eu coloco no curso, o banquinho vai de presente para a filha da namorada de quem está comprando. E aí mudou completamente qual o objetivo da compra do banquinho. Ele quer agradar a criança? Claro que ele quer, mas no fundo, numa loja que vende banquinho, ele pode conseguir uma namorada. Olha que coisa interessante. Que coisa louca. E o artesão nunca iria saber disso se não ouvisse o cliente. Ele quer realmente a aprovação social da namorada ao dar um presente muito valioso para a filhinha dela de 5 anos. Quando o vendedor descobre isso, o banquinho não tem preço. Tem aquele velho meme, né? Aquela velha sketch nas redes sociais, né? Do cara que começou o primeiro dia. E como é que foi o seu dia aí de venda? Ele, vendi 120 mil reais. Ele, 120 mil reais? Não, o cliente chegou aqui, ele levou uma vara de pescar, depois ele comprou um barco, comprou não sei o quê e tal, mas tudo por uma pergunta. Não, na verdade ele chegou aqui na loja e perguntou onde tinha uma farmácia que ele precisava comprar absorvente. Ele falou assim, você está precisando pescar, viu? E aí chamou o cara para a loja, ou seja, e aí a minha pergunta muito importante de agora, venda com resultado na prospecção, que é essa do cara chegar na pergunta ali e tudo mais, ou na atração do cliente via marketing, via ações de publicidade? Qual que é a venda que funciona melhor? Eu acho que é um conjunto das duas coisas.
É claro que a cada tempo da venda, o cumprimento de uma missão. Eu preciso atrair realmente o meu cliente, mas uma vez que ele está diante de mim, eu preciso com toda certeza fazer uma prospecção e entender quais são as dores dele, qual é o fator de fechamento dele. Né? No caso, por exemplo, do rapaz do banquinho, o fator de fechamento era agradar a namorada. Então, ele foi atraído e lá eu descobri, pelo meio da prospecção, por meio de perguntas, né, qual é o fator de fechamento dele para fazer a venda de verdade. Muito bem, Rafael, eu mudei a ordem aqui, mas você sabiamente já encontrou aí essa pergunta que eu fiz, venda com resultado na prospecção ou na atração do cliente. Agora, a pergunta sobre o comércio eletrônico. O comércio eletrônico retirou a importância do vendedor? E aí, quando eu pergunto se a turma desaprendeu a vender, é porque eu lembro, eu sou sobrinho de um vendedor que era da antiga Aimoré, antes da Aimoré ser o que é hoje aí, né, foi vendido, mas a antiga Aimoré mesmo, que eu lembro dele, o Emir, meu tio Emir, ele contava assim, Fabiano, tem muito vendedor que é tirador de nota. Eu me lembro desse tema, é tirador de nota. E hoje eu percebo que com a tecnologia, eu vi mesmo uma empresa dessas de sorvete famosa, o cara chega na padaria, quanto você vai querer de picolé? Quanto você vai querer de sorvete? Vira um tirador de nota na real. E eu vejo que a internet é uma armadilha para o cara pensar que ele virou um tirador de nota, não? Com toda certeza, com toda certeza. Só que essa mesma conexão que a internet faz para ele, às vezes de propagandear o produto dele e ele mesmo, a internet também rouba a venda dele. Porque vai mostrando que o vendedor que não está preparado, eu não preciso de ninguém para demonstrar o meu produto. Se o meu vendedor não sabe abordar o meu cliente, não sabe pesquisá-lo, fazendo perguntas abertas para prospectar realmente qual é a dor dele. Se ele não sabe conectar-se com o meu cliente, a internet faz isso, alguns cliques está resolvido. Então, é usar a internet na medida em que ela traz o cliente para que eu faça o meu papel como vendedor profissional de arrematar o processo com uma das coisas que o cliente mais sente falta num processo comercial, num processo de venda, a conexão humana. Porque eu preciso do referendo de um ser humano para poder falar para mim, isso é bom, isso é positivo. Eu costumo dizer, por exemplo, que, principalmente nos treinamentos que eu ministro, e hoje, ainda bem, muitas empresas estão fazendo isso, você já deve ter vivenciado isso em alguma loja e tudo mais, quando você vai comprar um determinado produto, acabou aquela história, por exemplo, de a sessão de embrulho ali ou acolá. A vendedora ou o vendedor pegam o seu embrulho, te acompanham até a porta, te agradece e te parabeniza pela excelente compra que fez. Exato. A internet não faz isso. Então, o vendedor que se conectar com o cliente e entender que a venda é uma relação, uma conexão humana. E a gente abriu essa semana que é véspera do Dia das Mães, a gente abriu falando exatamente sobre a pesquisa de venda para o Dia das Mães. A gente falava exatamente isso com o economista da CDL, que é a venda pessoal, a loja física é a preferência ainda, né, dos consumidores. Por quê? Porque tem esse tete-a-tete, tem a socialização. E aí, eu te pergunto uma coisa, quais os motivos comuns para a perda de uma venda? A gente está falando aqui de como conseguir uma venda, mas quais são os motivos comuns que fazem aquele vendedor que se preparou perder uma venda na hora H? Porque a venda ela é um processo de 7 passos, pelo menos, e muito difícil você conseguir chegar, inclusive, no 7º passo, né? Sim. Mas no 7º passo você pode perder a venda também. Sem dúvida. Eu diria que a dificuldade maior é o vendedor se conectar com o cliente num nível em que ele conte para ele qual é o fator de fechamento. É eu literalmente ter perguntas prontas. Eu costumo dizer, Fabiano, que até por preguiça vale a pena. Como assim até por preguiça vale a pena? Eu, vendedor, vou para um cantinho, na minha casa, na loja, na minha empresa e tudo mais, que tipo de pergunta aberta eu posso fazer para o meu cliente previamente, antes de estar com ele, para descobrir o fator de fechamento dele. Baseando-me no fator de fechamento e no conhecimento dos meus produtos, característica e benefício do produto, né? Característica, tudo que o produto é, benefício, tudo que o produto faz pelo cliente, eu demonstrar tudo que o produto faz na realidade do cliente. O grande motivo da perda, da venda, é eu não conseguir demonstrar tudo que o produto faz pelo cliente
na realidade dele. Aí eu, cliente, só vou focar em preço. Eu só vou pensar em preço, eu não vou pensar em outra coisa. Sempre será caro se o vendedor não se conectar com a minha realidade e demonstrar o produto e como ele resolve o meu problema. Para dar um exemplo bem prático, bem claro, é como se eu, por exemplo, que não tenho nenhum dote para poder trabalhar em casa, bater um prego para mim, vira um caos, uma dificuldade, eu chego numa loja para poder comprar uma furadeira. Eu não quero a furadeira, eu quero o buraco na parede. Se o vendedor parar para pensar um pouquinho, nem o buraco na parede eu quero colocar a foto daquela viagem dos sonhos que eu fiz com a minha família. É isso que eu quero. Se ele descobrir isso, a furadeira não tem preço, ela tem valor. Exato. Então, a perda das vendas, ela acontece nesse ponto. O vendedor não faz o trabalho dele de pesquisar, tal qual o médico. A gente considera um médico bom ou ruim, ou que não cumpriu o papel dele, pela quantidade de perguntas que ele nos faz. Onde dói, como dói, quanto tempo dói, qual a intensidade. Pela conversa, por tentar entender você. A venda é o mesmo procedimento. O vendedor vai entender o contexto e dentro desse contexto ele faz uma adequação na demonstração do produto dele. Aí ele vende. Ou, se não fizer, o resultado a gente já sabe qual é. Ó, a gente está caminhando para o final, mas não tem como não te perguntar isso, aproveitando toda essa sua experiência. O canal para vender interfere também na negativa? Vou explicar melhor. Ninguém aguenta mais telemarketing. Ninguém. E ainda insistem na venda por telemarketing. E aí? Continua nesse sistema e vai perdendo venda? Ou troca por outro caminho de prospecção melhor? Eu vejo que tem que trocar. Tem que trocar, por quê? Porque se tornou invasivo, repetitivo. Não, você que está assistindo agora, eu duvido que você goste de telemarketing. O cara liga para você nas horas piores do mundo, tem uma operadora que inclusive te liga e não fala nada. Os números parecem que são eletrônicos, aí está dando problema. Então, quer dizer, além de ser uma ligação invasiva, ela ainda deixa de lado o ser humano. É uma ferramenta, uma máquina que está falando com você. Eu, particularmente, quando liga um operador de telemarketing, mesmo achando chato, eu respeito, porque eu gosto de ser respeitado. Então, amigo, eu não quero cartão, eu não quero a questão, mas sucesso e bom trabalho e tal. E pode ser que uma hora ou outra, quem sabe, um consiga me convencer. Agora, a máquina utilizando. Exatamente. Então, eu acho que realmente tem que haver uma mudança, principalmente na postura, né? Porque a máquina, é o que a gente falou o tempo todo, a máquina não faz conexão. Por mais que ela nos imite, por mais que ela chegue a condições aí da tecnologia, ela não é um ser humano e ainda bem que ela não chegou nesse nível. Então, o ser humano continua insubstituível e eu acho realmente que o canal de vendas, ele influencia para que eu feche a venda ou para que eu irrite o cliente e não consiga nem conversar com ele para uma possível etapa de fechamento. E a gente já descobriu aqui, né, eu recebi aqui o Fábio Pessoa, especialista em relação, né, de atendimento, ele trouxe um dado que é sensacional, né? De cada 10 clientes insatisfeitos numa loja, apenas um volta para reclamar. Olha que coisa absurda. Então, um vendedor que está lá na ponta, ele tratou mal ali um cliente, 9 em cada 10 não vai voltar nem para dizer assim, olha, não gostei, eu não quero comprar com você, não. Ele simplesmente não volta mais. Não vai aparecer. O que nos leva a dizer o seguinte, nós devemos agradecer ao cliente reclamão. Apertando, eu brinco muito isso em treinamento, né? Apertando a tecla SAP do cliente que reclama, ele está te dizendo assim, conserta que eu estou te dando uma chance. Exato. Eu quero continuar seu cliente. Exato. Então, a gente tem que agradecer ao cliente que reclama, porque quem vai embora sem reclamar, esse realmente nos mata um pouquinho a cada dia. Muito bem. Aqui o livro do Weber Abras, o livro papodevendedor.com, Crônicas do Cotidiano de um Vendedor. Tá aí. Esse livro vou ler e depois vou comentar contigo. Maravilha. Papodevendedor.com, muito legal. Ô Weber, satisfação demais tê-lo aqui no programa. Foi bom demais a gente discutir de vendas. Queria muito fazer um programa com isso. Queria agradecer, inclusive, lá a Aline, a Débora, pessoal da comunicação de vocês, que eu falei assim, gente, estou querendo trazer alguém de vendas bacana. Não, traz o Weber, que o Weber tem livro, tem história muito bacana, para a gente poder falar disso. E vamos estar de olho em outros assuntos de vendas para a gente bater um papo aqui de novo. Com toda certeza, conta comigo. E a gente está indo embora aqui, o Weber Abras, educador corporativo, consultor, palestrante, nos deu a honra da presença aqui nos estúdios do canal Viver Brasil e você nos deu a honra de estar aqui com a gente. A gente volta amanhã com muito mais. Valeu!